Olha, vocês, vamos falar de um padrão que todo homem experiente reconhece na hora. É a Santíssima Trindade da Red Flag. Três sinais que, quando aparecem juntos, formam uma combinação letal. Convertida religiosa, mãe solo e tatuagem de borboleta. Quando você vê essas três coisas na mesma mulher, pode ter certeza. Você está diante de uma tempestade psicológica ambulante. E não é preconceito, é reconhecimento de padrão, é identificação de sintoma. É Freud aplicado à vida real para te salvar de anos de sofrimento desnecessário com alguém que carrega trauma não elaborado. A convertida é a mulher que teve um passado sexual intenso. Festas, baladas, relacionamentos casuais, impulsividade total. E aí, de repente, ela encontra Deus e vira outra pessoa. Ou pelo menos é o que ela diz. Porque Freud explicaria que conversão religiosa, muitas vezes, é formação reativa. É quando um impulso reprimido se transforma no seu oposto consciente. Ela não curou o trauma. Ela apenas deslocou, jogou para baixo do tapete através de narrativa religiosa que diz que agora ela é pura, que mudou, que o passado foi apagado por Deus. Mas o passado não foi apagado. O passado está lá, reprimido, esperando para vazar através de comportamento que ela não controla conscientemente. E você vai ser quem vai lidar com o vazamento. A mãe solo é a segunda parte da Trindade. E aqui, de novo, não é sobre julgar moralmente. É sobre reconhecer padrão. É sobre entender o que levou ela a estar nessa posição. Freud falaria de compulsão à repetição. Ela não ficou mãe solo por azar. Ela escolheu um homem inadequado. E provavelmente não foi a primeira vez. Foi padrão repetido até resultar em filho. E padrão de escolher errado não desaparece magicamente. Ele continua operando. Então, se você entrar na vida dela, você vai ser próximo capítulo da mesma história que já terminou mal várias vezes. A tatuagem de borboleta é o terceiro elemento. E aqui tem simbolismo que Freud adoraria analisar. Borboleta representa transformação, metamorfose, mudança de um estado para outro. Mas a transformação que a tatuagem promete não aconteceu internamente. Aconteceu só externamente, na pele. É conversão histérica. É trauma inscrito no corpo como tentativa de controlar narrativa. Ela tatuou borboleta em momento impulsivo da vida. Provavelmente na mesma fase em que ela estava tomando decisões ruins que resultaram em ser mãe solo. É marca permanente de fase que ela nega. E negação é o problema. Porque corpo confessa o que boca nega. Corpo tem tatuagem que diz, eu fui impulsiva, eu não pensava em consequência, eu vivia por emoção do momento. Mas discurso dela agora, como convertida, diz o oposto. Diz que ela é madura, controlada, transformada. E contradição entre corpo tatuado e discurso religioso é sintoma de cisão que Freud mapearia facilmente. Agora imagina as três coisas juntas. Convertida, que nega passado. Mãe solo que repete padrão destrutivo. Tatuagem que marca impulsividade não elaborada. É tríade perfeita de red flags que se reforçam mutuamente. Cada uma multiplica o poder destrutivo da outra. A conversão religiosa tenta encobrir a impulsividade. A maternidade solo tenta justificar más escolhas como sacrifício nobre. A tatuagem testemunha contra as duas. E você? Você vai ser depositário de tudo isso. Vai ser o próximo homem que ela tenta usar para consertar o que está quebrado dentro dela, desde muito antes de você aparecer na história. Lacan diria que você não é visto como sujeito. Você é objeto que ela precisa para preencher falta que ela não elaborou. Você é projeto de redenção dela. Você é próximo capítulo de compulsão à repetição. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você realmente quer entrar nessa? Você quer ser o cara que tenta salvar a convertida, que assume filho de outro, que ignora todos os sinais que o corpo dela grita? Vamos destrinchar a primeira parte da Trindade com profundidade clínica. A convertida religiosa. E aqui, entenda bem, não é sobre criticar fé genuína. É sobre identificar conversão como mecanismo de defesa. Freud escreveu sobre religião como neurose obsessiva coletiva. Como sistema de rituais que serve para aliviar ansiedade
através de estrutura externa que promete ordem, sentido e redenção. E para a mulher que viveu anos na impulsividade total, que acumulou traumas, que fez escolhas destrutivas repetidamente, religião oferece algo irresistível, perdão instantâneo, sem trabalho de elaboração. Ela não precisa processar o trauma, não precisa entender por que escolheu os homens que escolheu, não precisa fazer luto pelas versões dela que causaram dano. Deus apaga tudo. Pronto, resolvido. Mas Freud diria que trauma não se apaga. Trauma se elabora. E elaboração exige anos de trabalho analítico doloroso, onde você confronta a responsabilidade própria, não transfere para a entidade externa. A conversão dela é formação reativa. É defesa, onde impulso inaceitável é transformado no seu oposto consciente. Ela era sexual, agora é casta. Era festeira, agora é devota. Era impulsiva, agora é controlada. Mas transformação é só superficial. É performance. É máscara sobre estrutura que permanece intacta. Lacan diria que significante mudou, mas significado permanece o mesmo na estrutura inconsciente dela. E você vai descobrir isso quando intimidade aumentar, quando máscara religiosa começar a cair, quando impulsos reprimidos começarem a vazar através de comportamento que ela não controla conscientemente. Ela vai ser contraditória. Vai performar pureza, mas vai ter demandas sexuais que contradizem performance. Vai falar de Deus, mas vai agir por ego. Vai pregar perdão, mas vai ser rancorosa com ex. E contradição não é hipocrisia consciente necessariamente. É cisão, é divisão da psique onde consciente opera por uma lógica e inconsciente opera por outra completamente diferente e contraditória. Klein falaria sobre posição esquizoparanoide. É estágio primitivo do desenvolvimento onde o objeto é dividido em completamente bom ou completamente mal. Não há integração, não há ambiguidade. E convertida, opera exatamente assim. Passado dela é completamente mal. Presente dela é completamente bom. Não há nuance. Não há reconhecimento de que ela é a mesma pessoa com a mesma estrutura psíquica. Ela projeta toda a maldade no passado e toda a bondade no presente. E projeção serve função clara. Protege ego de confrontar que a estrutura que gerou o comportamento passado ainda está operando agora. O ex dela, ele é demônio. Ele era abusivo, manipulador, ruim em todos os sentidos. E pode até ser verdade que ele era problemático. Mas Freud perguntaria, por que ela escolheu ele? Por que ela ficou? Por que ela teve filho com ele? Essas perguntas exigem que ela assuma a responsabilidade. E assumir responsabilidade destrói narrativa de vítima redimida que conversão religiosa oferece. Então ela mantém narrativa onde ela é inocente que foi enganada, usada, abandonada. E manutenção de narrativa de vítima é red flag massiva, porque vítima perpétua nunca melhora, apenas busca próximo salvador. E você vai ser convidado a ser salvador. Vai ser o homem de Deus que ela esperava, o oposto do ex, o que vai tratar ela direito, o que vai valorizar a transformação dela e construir família cristã. Mas Lacan alertaria que você não está sendo visto como você é. Você está sendo visto como função. Função de validar narrativa dela. Função de provar que ela mudou através de conseguir homem melhor. Você é troféu. É evidência de redenção. É prova para a igreja, para a família, para ela mesma, de que Deus perdoou e recompensou ela com um homem bom que aceita passado dela e filho de outro. E ser troféu não é ser amado, é ser usado. É existir para servir necessidade narcísica dela de provar valor através de conquistar homem de qualidade que valida que ela agora é digna de coisa boa. Agora vamos para a segunda parte da trindade, a mãe solo. E aqui, de novo, não é julgamento moral sobre maternidade. É reconhecimento de padrão psicanalítico que se repete com precisão assustadora. Freud falava de compulsão à repetição. É quando o trauma não elaborado é reencenado repetidamente através de escolhas que parecem diferentes na superfície, mas que são estruturalmente idênticas no fundo. E mãe solo que está solteira não porque enviuvou, não porque parceiro morreu em acidente,
mas porque escolheu o homem que saiu, que abandonou, que nunca quis compromisso de verdade desde o início. Ela vai dizer que ele enganou, que ele prometeu, que ele mudou depois. E pode ser que ele tenha prometido mesmo. Mas Freud perguntaria: os sinais não estavam lá desde o começo? Ele já tinha filho com outra que ele não via? Ele já tinha histórico de relacionamentos que terminavam mal? Ele já demonstrava irresponsabilidade em outras áreas da vida? Sinais estavam lá, mas ela ignorou. E ignorou não por ingenuidade, ignorou por compulsão, por necessidade inconsciente de repetir padrão que vem de muito mais longe que relacionamento com o pai do filho. Lacan diria que ela busca no homem algo do pai que ela nunca teve. Pai ausente, pai emocionalmente distante, pai que abandonou família. E adulta, ela busca homem que replica a ausência paterna. Busca não porque quer sofrer conscientemente. Busca porque familiar é mais confortável que desconhecido, mesmo quando familiar é doloroso. Cérebro prefere padrão conhecido que novidade arriscada. Então ela escolhe homem emocionalmente indisponível. Homem que claramente não vai ficar. E escolha garante resultado. Ele sai, ela fica com filho, padrão se confirma, trauma se repete. Estrutura permanece intacta. E filho? Filho vira objeto no meio dessa dinâmica. Klein diria que filho é usado como objeto narcísico, como extensão do ego dela, como projeto de reparação que vai consertar o que está quebrado. Ela não vê filho como sujeito separado com necessidades próprias. Vê como função. Função de preencher vazio que homem deixou. Função de dar sentido para a vida dela. Função de provar valor dela. E o uso do filho como objeto narcísico significa que necessidades do filho vêm sempre depois das necessidades dela. Ela diz que sacrifica tudo pelo filho, mas sacrifício é performance que esconde realidade. Realidade é que filho existe para servir ela emocionalmente, para ser companhia quando ela está sozinha, para ser plateia quando ela precisa de validação, para ser projeto quando ela precisa de propósito. Freud diria que isso é inversão de papéis. Filho que deveria ser cuidado vira cuidador emocional da mãe. Filho que deveria receber vira provedor de regulação emocional que mãe não consegue gerar internamente. E quando você entra na vida dela, você não entra como parceiro. Você entra como mais uma peça na dinâmica já estabelecida entre ela e filho. Você é terceiro desde o primeiro dia. Filho vai testar você, vai resistir, vai competir por atenção dela. E ela não vai estabelecer limites adequados. Porque estabelecer limites exigiria reconhecer que filho não é parceiro emocional, é criança. Lacan diria que triângulo edípico está todo distorcido. Filho ocupa lugar de parceiro simbólico. E você? Você é intruso tentando entrar em sistema que já tem equilíbrio neurótico estabelecido. E toda vez que você tenta estabelecer autoridade, toda vez que você sugere disciplina, toda vez que você aponta que relacionamento entre ela e filho é disfuncional, ela vai defender filho contra você. Porque defender filho é defender estrutura. E estrutura não pode ser questionada. Estrutura é o que mantém ela funcionando, mesmo que funcionamento seja patológico. Questionar estrutura é ativar ansiedade massiva nela. Então, você tem duas opções: aceitar papel de provedor que financia dinâmica disfuncional sem ter voz. Ou questionar, criar conflito constante e eventualmente sair quando perceber que mudança é impossível sem análise profunda que ela não vai fazer. Agora vamos para a terceira parte da Santíssima Trindade, a tatuagem de borboleta. E aqui tem camadas de significado que Freud analisaria com entusiasmo clínico se tivesse acesso a fenômeno moderno. Borboleta simboliza transformação, metamorfose de lagarta em inseto alado. É símbolo universal de mudança, de evolução, de tornar-se algo completamente diferente do que era antes. E mulher que tatua borboleta está comunicando algo. Está dizendo ao mundo: eu me transformei. Eu não sou mais quem eu era. Eu evoluí para a versão superior de mim mesma, através de processo doloroso, mas necessário. Mas Freud diria que transformação real não precisa de anúncio corporal permanente. Transformação real
é interna, é estrutural, é mudança na forma como você processa a realidade, como você escolhe, como você se relaciona. E necessidade de marcar corpo com símbolo de transformação sugere que transformação não aconteceu internamente. Sugere que é performance. É tentativa de convencer outros e a si mesma de mudança que não ocorreu estruturalmente. É conversão histérica. Freud explicava que histeria é quando o conflito psíquico é convertido em sintoma corporal. E tatuagem é exatamente isso. É conflito sobre identidade convertido em marca física permanente. Ela tatuou borboleta provavelmente em momento de crise, momento onde ela queria acreditar que estava mudando, que estava deixando fase ruim para trás, que estava se tornando nova pessoa através de ato simbólico. Mas ato simbólico não muda a estrutura. Ato simbólico alivia a ansiedade temporariamente. Dá a sensação de controle sobre narrativa. Mas estrutura psíquica, que gerou o comportamento passado, permanece intacta sob símbolo tatuado. Lacan diria que ela confundiu significante com significado. Ela mudou significante, que é a imagem externa de borboleta na pele. Mas significado, que é a estrutura inconsciente operando, permaneceu o mesmo. E prova de que a estrutura não mudou está no fato de que ela é mãe solo. Tatuagem veio antes ou durante fase de impulsividade que resultou em gravidez com homem inadequado. Então, transformação prometida não evitou má escolha. A localização da tatuagem também diz algo. Borboleta geralmente é tatuada em lugar visível. Ombro, pulso, tornozelo, pescoço. Não é tatuagem escondida. É tatuagem que anuncia. E anúncio é importante. Porque não basta ela acreditar que mudou. Ela precisa que outros vejam e validem mudança. Ela precisa de reconhecimento externo de transformação, porque validação interna não existe. Klein falaria de objeto interno mal formado. Ela não tem senso interno estável de valor. Precisa de confirmação externa constante. E tatuagem é pedido permanente de confirmação. Veja, eu mudei. Valide minha nova identidade. Mas pedido revela exatamente o que tenta esconder. Revela que mudança é frágil, que identidade é instável, que ela não tem certeza de quem é, então precisa de símbolo externo para lembrar e para convencer outros. Freud diria que é formação reativa também. Ela tatuou símbolo de leveza, de liberdade, de beleza. Mas escolha de símbolo oposto sugere que ela se sente pesada, presa, feia internamente. Tatuagem é tentativa de negar sentimento real através de afirmar oposto externamente. É como pessoa deprimida que ri muito. Riso não prova felicidade. Prova esforço de esconder tristeza, através de performance oposta. E ironia final é que tatuagem é permanente. Ela marcou o corpo permanentemente com símbolo de transformação temporária que nunca se completou. Então agora, ela carrega a marca de promessa não cumprida, gravada na pele para sempre. Você olha para a tatuagem de borboleta e vê transformação. Freud olharia e veria exatamente o oposto. Veria fixação. Veria a pessoa presa, em momento de crise que ela nunca processou, apenas marcou e seguiu adiante. E pessoa que segue adiante sem processar repete. Repete porque a estrutura não mudou. Repete porque trauma não foi elaborado. Repete porque borboleta tatuada não voou. Ficou presa na pele junto com lagarta que ela nunca deixou de ser. Então, quando você vê as três coisas juntas, convertida, mãe solo, tatuagem de borboleta, você está vendo convergência de sintomas. Cada um aponta para a mesma estrutura subjacente de trauma não elaborado e impulsividade não controlada. Agora que destrinchamos cada elemento da trindade separadamente, vamos entender por que os três aparecem juntos com frequência que desafia a coincidência. É convergência sintomática que Freud reconheceria imediatamente. A estrutura psíquica que gera um sintoma geralmente gera outros, porque sintomas não são isolados, são expressões de mesma patologia subjacente que se manifesta através de comportamentos diferentes, mas relacionados estruturalmente. Impulsividade é o fio que conecta os três. Tatuagem é ato impulsivo.
Gravidez com homem inadequado é escolha impulsiva. E conversão religiosa súbita também é frequentemente impulsiva, não resultado de processo reflexivo gradual. Freud diria que impulsividade é falha na função do ego. Ego deveria mediar entre id, que quer gratificação imediata, e superego, que impõe restrições morais. Mas ego fraco deixa id dominar, resultando em ações sem consideração de consequência. E consequências viram traumas. Tatuagem que ela se arrepende. Filho que ela cria sozinha. Passado que ela se envergonha. E trauma não elaborado vira mais sintoma. E mais sintoma vira mais trauma. É ciclo que se auto-perperua. A conversão religiosa entra como tentativa de quebrar ciclo. Mas é tentativa externa. É busca de estrutura fora de si porque estrutura interna não existe. É terceirização de superego para a religião porque superego próprio não funciona. Lacan diria que ela busca lei simbólica externa porque não internalizou lei através de função paterna adequada. Pai ausente ou inadequado, não inscreveu o nome do pai que organizaria desejo e estabeleceria limites internos funcionais. Então, adulta, ela vive no caos. Caos de impulsos não regulados, caos de escolhas não pensadas, caos de consequências não previstas. E caos gera ansiedade insuportável, que ela tenta aliviar através de controle externo que religião oferece. Religião diz: não faça isso, faça aquilo, vista assim, fale assim, pense assim. E regras externas substituem regulação interna que ela nunca desenvolveu. Funciona temporariamente, mas é muleta, não é cura. E muleta funciona apenas enquanto ela se apoia nela totalmente. No momento que ela relaxa, no momento que impulso ressurge, no momento que estrutura religiosa falha em conter, ela recai. E recaída, confirma que problema não foi resolvido, apenas suprimido. Klein falaria de integração falha. Criança saudável integra objeto bom e objeto mau em objeto total. Reconhece que mesma pessoa pode ser boa e má, que mundo é ambíguo, que ela mesma é ambígua. Mas mulher com essa tríade não integrou, ela ainda opera por cisão. Passado dela é todo mal, presente dela é todo bom. Ex é demônio, novo homem é anjo. Ela era pecadora, agora é santa. E cisão impede aprendizado real, porque aprendizado exige reconhecer que você é a mesma pessoa que fez escolhas ruins. Que capacidade de fazer escolhas ruins ainda existe? Que vigilância interna é necessária sempre? Mas ela projetou toda a maldade no passado. Então, presente dela não tem maldade. Logo, ela não precisa de vigilância. E falta de vigilância garante que padrão vai se repetir quando guarda religiosa baixar inevitavelmente. Freud diria que repressão não é solução. Repressão é adiamento. Conteúdo reprimido continua no inconsciente pressionando por expressão. E pressão aumenta com o tempo, até que irrompe de forma que ela não controla conscientemente. Você vai ver isso quando se envolver. Vai ver contradições, vai ver impulsos vazando, vai ver raiva desproporcional, vai ver sexualidade reprimida ressurgindo de formas distorcidas, vai ver controle obsessivo mascarado como preocupação. E quando você apontar contradições, ela vai negar, vai dizer que você está interpretando errado, vai usar discurso religioso para invalidar observação sua. Vai dizer que você está julgando, que só Deus pode julgar que ela é transformada. Mas Lacan diria que negação é confirmação. Quanto mais ela nega, mais ela revela que toque em ferida real. Pessoa genuinamente transformada não precisa defender transformação obsessivamente. Transformação se evidencia através de comportamento consistente. E comportamento dela não é consistente. É performance. É esforço constante de manter máscara que esconde estrutura inalterada. E esforço constante exaure. Exaure ela. E vai exaurir você se ficar tentando acreditar em transformação que corpo dela confessa não ter acontecido. As três marcas juntas são aviso. São sintomas convergindo para te alertar. Estrutura aqui é patológica. Trauma aqui não foi elaborado. Padrão aqui vai se repetir.
e repetição vai te incluir como próximo capítulo de compulsão que ela não controla porque não reconhece. Então, o que você herda quando se envolve com essa tríade? Herda trauma em camadas. Trauma não elaborado, dela vira problema diário seu. E problema não tem solução enquanto ela não fizer trabalho que religião não substitui. Primeiro, você herda expectativas impossíveis. Ela espera que você seja o oposto do ex. Espera que você seja homem de Deus perfeito, que nunca falha, nunca decepciona, nunca age por interesse próprio, sempre põe ela e filho em primeiro lugar. E expectativa é armadilha. Porque é impossível de cumprir. Você é humano, você vai falhar. E quando falhar, mesmo que seja falha pequena, ela vai interpretar através de lente de trauma passado com o ex que a abandonou. Freud diria que é transferência. Ela transfere sentimentos sobre ex para você. Raiva dela pelo ex vaza em raiva por você, quando você faz algo que lembra ela remotamente de comportamento do ex, mesmo que contexto seja completamente diferente. Lacan explicaria que você não é visto como você é. Você é tela de projeção. Tela onde ela projeta fantasia de homem ideal que vai consertar tudo que ex quebrou. E fantasia é impossível. Logo, decepção é garantida. Segundo, você herda filho que não é seu. E filho vem com bagagem, vem com trauma de abandono paterno, vem com lealdade conflitada, vem com resistência a você porque você não é pai biológico e nunca será. Klein diria que você está entrando em sistema familiar já disfuncional. Mãe e filho têm dinâmica estabelecida onde filho ocupa espaço de parceiro emocional dela. E entrada sua ameaça equilíbrio neurótico que eles criaram. Filho vai testar. Vai desafiar a autoridade sua. Vai triangular entre você e mãe. E mãe. Mãe vai defender filho contra você sempre, porque filho é extensão narcísica dela. Criticar filho é criticar ela. E crítica é intolerável. Você nunca vai ter voz real sobre criação. Você vai ser provedor financeiro e talvez braço disciplinador ocasional. Mas decisões reais, ela toma, baseada em culpa por filho não ter pai. Culpa que gera permissividade que gera criança mimada. E criança mimada vira adolescente problemático, vira adulto dependente. E responsabilidade vai ser sua também, porque você entrou, você assumiu. Você virou pai social sem direitos de pai biológico, mas com todas as obrigações financeiras e emocionais completas. Terceiro, você herda passado sexual dela, que religião diz que foi apagado, mas que psicologia diz que foi apenas reprimido. E reprimido retorna, sempre retorna. Através de sintomas que você vai lidar, ela pode ter dificuldade com intimidade genuína, porque a intimidade passada dela foi casual, superficial, baseada em atração física, não conexão emocional. E padrão não muda, porque ela agora diz que valoriza a conexão. Freud diria que sexualidade é moldada por experiências formativas. E experiências formativas dela foram impulsivas, desconectadas, talvez até traumáticas. E experiências moldam expectativas e respostas que terapia leva anos para remodelar. Ou o oposto pode acontecer. Ela pode ser hipersexual como forma de manter você preso. Pode usar sexo como ferramenta de controle. Pode performar disponibilidade sexual que não corresponde à intimidade emocional real. Lacan diria que sexo para ela não é encontro entre sujeitos desejantes. É transação, é moeda. É forma de garantir que você não sai como ex saiu. É ansiedade performada como disponibilidade que mascara terror de abandono. E performance sexual sem intimidade emocional cria vazio. Você sente que algo falta. Sente que conexão não é real. Sente que está sendo usado não amado. E sentimento é correto, porque você está sendo usado. Quarto, você herda instabilidade emocional. Conversão religiosa não curou ansiedade, não curou depressão, não curou trauma. Apenas deu narrativa para explicar sofrimento como provação espiritual, não como sintoma psicológico não tratado. Ela vai ter crises, vai ter dias onde máscara cai, onde impulso vaza, onde raiva explode, onde ela age exatamente como agia antes de conversão.
E depois vai se culpar, vai orar, vai pedir perdão, vai prometer que não repete. Mas repete, porque a estrutura não mudou. Porque ferramenta para mudar estrutura é análise, não oração. Oração alivia a ansiedade temporariamente. Análise desmonta a estrutura que gera ansiedade permanentemente. E ela escolheu oração porque é mais fácil que análise. Freud seria claro: você não é terapeuta dela. Você não é salvador dela. Você é homem que merece parceira saudável, não projeto de reabilitação de mulher que carrega trauma em 3 dimensões diferentes e que recusa tratamento real preferindo solução mágica religiosa que não funciona estruturalmente. A metáfora que fecha tudo é casa construída sobre areia. Você conhece essa parábola. Casa sobre areia parece sólida, parece bonita, parece habitável, mas fundação não sustenta quando tempestade vem. E relacionamento com mulher que carrega essa santíssima trindade é exatamente isso. Parece promissor no início. Ela é convertida, então tem valores. É mãe, então tem coração. É tatuada, então é autêntica. Superfície parece sólida, mas fundação é areia. Fundação é trauma não elaborado. É impulsividade não controlada. É padrão não quebrado. É estrutura patológica que conversão religiosa pintou de branco, mas não reconstruiu sobre rocha de análise profunda. E quando tempestade vem, e tempestade sempre vem, casa desmorona. Máscara cai, padrão ressurge, impulso vaza. E você descobre que investiu anos em estrutura que nunca foi sólida, apenas parecia. E parecer não é suficiente quando vida real exige sustentação. Freud diria que sintoma sempre retorna. Você pode suprimir, pode reprimir, pode deslocar, mas sintoma retorna. Porque origem não foi tratada. Origem é a estrutura psíquica formada por trauma que exige elaboração, não conversão religiosa superficial. Lacan adicionaria que significante mudou, mas real permanece. Real é a estrutura inconsciente operando. Real não negocia com narrativa consciente. Real não se importa com quantas vezes ela diz que mudou. Real opera. E operação é sintoma. Klein diria que o objeto interno dela não foi reparado. Continua cindido. Continua persecutório. E objeto interno cindido gera relacionamento cindido, onde você é ora idealizado, ora demonizado, dependendo de qual lado da cisão ela está operando naquele momento. E viver com cisão é exaustão, porque você nunca sabe qual versão vai encontrar. Versão santa ou versão pecadora. Versão que te ama ou versão que te odeia. Versão controlada ou versão impulsiva. E imprevisibilidade gera ansiedade crônica em você. Você começa andando em ovos, começa gerenciando o humor dela, começa sacrificando necessidades suas para manter paz. E sacrifício vira padrão. E padrão vira aprisionamento. E aprisionamento é exatamente o que você queria evitar, mas entrou voluntariamente. A trincheira masculina precisa reconhecer esses sinais antes de investir, antes de se envolver emocionalmente, antes de assumir compromisso com filho que não é seu e mulher que não é saudável estruturalmente, independente de quantas vezes discurso religioso afirma contrário. Deixe nos comentários se você já se envolveu com exatamente esse perfil. Convertida, mãe solo, tatuagem de borboleta. Ou variações. Conta quanto tempo levou para você perceber que padrão era real, não paranoia sua. Conta se sinais estavam lá desde o início, mas você ignorou porque queria acreditar em transformação que ela performava. Conta quanto custou para você. Emocionalmente, financeiramente, temporalmente. Em anos que não voltam. A trincheira precisa dessa documentação, porque tem homem novo e inexperiente que está sendo seduzido por exatamente esse perfil. E ele acha que vai ser diferente com ele, que amor dele vai curar trauma dela, que fé dele vai sustentar a estrutura dela. Mas não vai. Não vai ser diferente, porque diferença exige que ela faça trabalho que ela não está fazendo. Trabalho de análise, trabalho de elaboração, trabalho de confrontar trauma, processar dor, integrar cisão, construir estrutura sobre rocha não areia. E trabalho é anos. É doloroso,
É caro, é difícil. É muito mais difícil que conversão religiosa, que oferece perdão instantâneo sem exigir confronto real com responsabilidade própria nas escolhas que geraram consequências que ela agora habita. Então, ela não faz trabalho. Ela mantém performance. E performance eventualmente falha. E falha revela estrutura. E estrutura é exatamente o que 3 sinais juntos já te avisavam desde o primeiro momento, se você soubesse ler sintoma, como Freud te ensinou. Marque o amigo que está namorando exatamente esse perfil. Amigo que está considerando assumir filho de outro. Amigo que está sendo convencido que ela mudou completamente através de Deus e que passado não importa porque foi apagado. Compartilhe conhecimento, porque conhecimento é proteção. É capacidade de reconhecer red flag antes de investir. É sabedoria de não entrar em casa sobre areia, achando que amor seu vai solidificar fundação que ela não construiu adequadamente. O canal Freud Red Pill existe exatamente para isso. Para traduzir psicanálise em aplicação prática que salva homem de anos de sofrimento com mulher que carrega trauma em múltiplas dimensões e que recusa tratamento real preferindo narrativa religiosa que não toca a estrutura. Plataforma nos censura porque expor padrão feminino destrutivo ameaça a narrativa que mulher é sempre vítima, nunca agente de próprias escolhas. Algoritmo penaliza, porque nomear sintoma como sintoma não como provação espiritual desagrada quem lucra com manutenção de ignorância. Mas trincheira persiste, porque cada homem salvo de relacionamento destrutivo é vitória. Cada relacionamento não iniciado por reconhecimento precoce de padrão é vida preservada. Cada ano não desperdiçado é recurso redirecionado para a construção produtiva, não destruição disfarçada. Inscreva-se agora. Ative notificações, porque cada vídeo adiciona camada de compreensão que acumula até você ter visão de raio-x, que atravessa performance e identifica a estrutura que define se relacionamento nutre ou drena sua existência. A psicanálise nos deu ferramentas. Freud mapeou sintoma. Lacan explicou estrutura. Klein descreveu o objeto interno. E ferramentas aplicadas permitem reconhecer que Santíssima Trindade da Red Flag não é julgamento moral. É diagnóstico clínico de trauma não elaborado. Comente, compartilhe, marque, engaje. Porque algoritmo só empurra conteúdo que gera engajamento. E engajamento significa que mais homens veem, mais homens aprendem, mais homens se protegem, mais homens escolhem conscientemente em vez de tropeçar cegamente. E escolha consciente, baseada em reconhecimento de padrão psicanalítico, é diferença entre anos de sofrimento, tentando salvar quem não quer salvação, e anos de construção, com parceira genuinamente saudável ou sozinho, mas em paz, que sempre melhor que acompanhado em caos. Freud já te avisou há mais de 100 anos. Sintoma não mente, corpo não mente, comportamento não mente, só discurso mente, e discurso dela de transformação contradiz sintoma dela de repetição. E contradição é resposta. É resposta que te salva se você escuta. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona. Mas não diga que não foi avisado.